Eu fui irmã divina, ou como eu gosto de simplificar para os meus amigos, eu fui freira em uma instituição religiosa japonesa. Eu nasci e fui criada nessa religião que se chama Perfect Liberty. É uma religião japonesa que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Meus pais se conheceram nessa religião e eu nasci e cresci, digamos assim, sendo doutrinada sobre os preceitos dessa religião. Até que com 18 anos eu resolvi largar uma faculdade de psicologia para me tornar missionária dentro dessa religião, porque eu achei que aquele era o meu lugar, que a minha missão de vida era me dedicar a essa religião. E foi justamente para um cargo que era bem reconhecido por receber mulheres que desejavam se casar com missionários dessa religião, que a gente chama de mestres. E eu, desde adolescente, eu era muito feminista, assim, e eu achava uma bobeira esse cargo, porque tinham boatos de que esse cargo era só para as mulheres ficarem servindo chazinho pro mestre, né? Então, e eu ficava brincando, isso aí é babá de mestre. Só que aí, como eu tive uma crise, com 18 anos, eu resolvi largar tudo e virar freira nessa religião. Então, eu me mudei de Florianópolis para Arujá, São Paulo. É uma cidade pequena, a 1 hora de São Paulo. E fui morar numa vila onde ficava um local chamado Terra Sagrada, que era um terreno onde tinham alojamentos e aconteciam retiros espirituais. E também o escritório central, onde as decisões burocráticas dessa religião no Brasil eram realizadas, os procedimentos burocráticos, o financeiro, as tomadas de decisões, o administrativo, etc. E esse escritório ficava dentro de uma vila onde moravam os mestres que trabalhavam nesse escritório, funcionários da religião e as freiras, né, no caso. No meu primeiro ano, eu fiquei com 7 pessoas no alojamento. Depois foi para 6, e no meu último ano tinham 12 meninas, que eram de vários locais do país. E os requisitos para se tornar freira era ter entre 17 e 29 anos, ser formada no ensino médio, ser ingressada na religião e também passar nos testes e nas entrevistas. E também ser solteira. Tinha várias regras, né? Por exemplo, eu não podia beber no alojamento, não podia fumar, não podia ter piercing, tatuagem, essas coisas. Apesar de que tinha uma das meninas, ela fumava, só que tinha que fumar escondido, né? Beber, a gente não podia beber dentro do alojamento, somente em algumas ocasiões especiais. E o nosso regime era basicamente, a gente trabalhava de 8 às 5 no escritório. Eu fiquei na parte de informática, que era uma coisa que eu sou totalmente leiga, junto com outros mestres. E um dos mestres, que era o meu chefe, era nativo japonês, assim, ele tinha se mudado para o Brasil não fazia nenhum ano e ele nem sabia falar português direito. Mas, por sorte, eu estudava japonês desde os 12 anos de idade, então conseguia me comunicar com ele. A gente também fazia trabalhos físicos, então a gente fazia limpezas, não só no nosso alojamento, né, que a gente aprendeu a administrar compras, feira, casa, limpeza, etc. Todo o funcionamento de uma casa, porque era uma coisa bem patriarcal para você melhorar sua expressão feminina, para você virar uma mulher maravilhosa, uma esposa, enfim. A gente fazia limpezas e plantões na residência oficial do mestre superior. A gente servia assim chá e café, tinha essa parte. E a gente também tinha aulas de ensinamento, a gente tinha aulas de expressão feminina, de educação de filhos, de ensinamento, de cerimonial. E a gente também trabalhava nos retiros espirituais. A gente geralmente ficava na recepção. A gente não tinha limite de horário para trabalhar, às vezes 18 horas trabalhando, dormindo muito pouco, com pressão intensa. Mas foi, apesar de muitos estresses e muitos colapsos mentais que eu tive na época, porque eu também não sabia que eu era autista,
No terceiro ano eu comecei a ter burnout atrás de burnout, porque a gente realmente não tinha muita folga. Nossa folga era segunda-feira, mas a gente não tinha feriado, férias a gente tinha que ficar solicitando e eram poucos dias por vez. Mas para mim foi uma experiência muito enriquecedora. Eu saí de lá, pensando em me formar numa faculdade e depois voltar para entrar no seminário, ou seja, para estudar para virar mestre, porque eu não via outra saída para mim a não ser nessa religião, porque eu queria sentir que eu estava trabalhando por algo maior, assim. E é uma característica de seitas pequenas é você achar que aquela religião é a verdade do mundo e a gente ia alcançar a paz mundial por meio daquela religião minúscula que ninguém conhece. Mas enfim, eu não quero maldizer a religião, eu só acabei me afastando lentamente dela depois de vários acontecimentos, assim, na minha vida pessoal mesmo. E acabei rompendo com ela completamente, justamente por pensar criticamente sobre toda a estrutura patriarcal em que se baseava essa religião, e também porque eu percebi que ela reforçava em mim coisas que me levavam à depressão, por exemplo, a culpa excessiva, a autocobrança excessiva, a rigidez excessiva, porque acabava que a gente vivia num ambiente muito tóxico, onde as pessoas são muito autocríticas e muito críticas dos outros, porque um fica vigiando a prática do outro, e isso é muito pesado.